Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o material dourado. O material dourado é esse material aqui, tá? Está ilustrado aqui na imagem. Ele é composto por cubos, tá? Pequenos cubos, barras, né? Formadas por esses cubinhos, né? E placas também, né? Formada por barras, né? E às vezes também pode vir com um cubo maior, né? Um cubo grande formado, né? Pela reunião aí de várias dessas placas, tá? Eu tenho aqui um material que é mais simples, que vem com as placas, né? E ele serve basicamente para a gente trabalhar um pouco aí, né? Com as crianças o sistema de numeração decimal. Ele foi criado, né? Pela professora Maria Montessori, né? Que era pedagoga, também psiquiatra também, né? E se interessou pela aprendizagem matemática da criança, aí, né? Principalmente pelo início, né? Da aprendizagem do conceito de número, do sistema de numeração decimal, né? Bem lá no início do século XX, então antes das grandes teorias da aprendizagem do século XX, né? Era bem no início aqui, e era bem específico com relação ao sistema de numeração decimal mesmo. Ela criou alguns materiais, né? Um deles, né? O material dourado, que é muito conhecido e usado muito nas escolas até hoje. Bom, primeiro eu vou retomar aqui algumas ideias, né? Então, o conceito de número, né? Um número é uma ideia abstrata, né? Associada à quantidade de objetos. Então, é uma ideia, né? Que a gente utiliza para tentar, de alguma maneira, pensar em quantidades, tá? O numeral é a representação do número por meio de alguma linguagem. Então, a gente pode escrever por extenso, a gente pode usar algarismos, né? E o que são algarismos? Algarismos são os caracteres usados por algum sistema de numeração, né? Para fazer, então, né? Para formar aí os numerais que, por sua vez, representam números. Então, só para recapitular, né? O número é a ideia, o numeral é a forma como a gente representa essa ideia, e no numeral, às vezes, a gente pode, né? Dependendo do sistema, da linguagem que a gente vai usar, a gente pode usar algarismos, né? Construídos aí culturalmente ao longo dos séculos, aí, né? Historicamente, para representar, então, as quantidades, né? Os números. Bom, a gente usa muito, né? Hoje em dia, a gente usa no Ocidente inteiro, enfim, né? E no Oriente também, né? Hoje em dia muito difundido. Não dá para dizer que todo o planeta, porque tem, né, povos que ainda utilizam outros sistemas, mas o sistema de numeração decimal é mais usado no mundo, né? E a gente pode ver aqui por essa imagem, né, que olha só, né, um resquício, vamos dizer assim, dos registros que chegaram até a gente, né, indicam que já em 300 a.C., os hindus já tinham alguma coisa que começava a ser desenhada como sistema de numeração decimal, mas só 500 depois de Cristo, né, lá com os escritos de Aryabhata, né, um matemático indiano, que surge, né, a ideia do zero, né, um símbolo, então, para representar especificamente o nada, né, mas que não representa só nenhuma quantidade, ele também tem um papel de representar trocas, né? Ou seja, quando tu chega a ter uma quantidade de 10, tu usa esse mesmo símbolo, né, para recomeçar a contagem, né, das unidades. Só que aí tu vai para outro patamar, que seria uma outra dezena, né? Então, chegou lá no 10, depois vai para o 11, o 12, o 13, mas o zero permite representar o 10, né, que é um que a gente chama de nó, um ponto, uma parada, para a gente agrupar, vamos dizer assim, em conjuntos, né, de 10 em 10. E aí, então, esse sistema vai se modificando ao longo da história, né? Os árabes também passaram a publicar muitas obras matemáticas e aperfeiçoar, não sei se a palavra aperfeiçoar, mas alterar, né, o sistema de numeração, até que, né, em 1400 depois de Cristo ele chega ao mais ou menos que a gente usa hoje, né, e o atual, então, o nosso sistema de numeração decimal. Vale lembrar, né, que esse sistema levou muitos séculos para ser desenvolvido e ele tem algumas vantagens em relação a alguns sistemas anteriores. Vou comentar um pouquinho aqui sobre o sistema de numeração egípcio, né, que usava um símbolo, né, para cada
agrupamento de 10 objetos, depois outro símbolo para cada agrupamento de 100 objetos, né? Uma corda enrolada para representar o 100, uma flor de lótus para representar o 1000, né? E assim por diante. Como a gente pode ver aqui na figura, eles inventavam um símbolo, né, para cada conjunto de agrupamento de quantidades maiores, geralmente agrupando de 10 em 10 as quantidades, e depois os conjuntos de quantidades também de 10 em 10. O 10, né, provavelmente é devido, né, ao número de dedos das mãos, né? Então, no total seria aí 10, provavelmente essa a razão, né, da gente ter adotado, muitos povos, né, simultaneamente adotaram o 10 como um ponto de parada para a gente recomeçar a contagem, né? Então tem o sistema egípcio. Repara que o sistema egípcio ele tem alguns inconvenientes, como, por exemplo, né, ter que inventar um símbolo para cada quantidade que a gente não conhece. Então, 1 milhão, um homem ajoelhado levantando os braços. Mas 10 milhões já teria que se inventar outro símbolo. Então repara que a maneira como a gente representa é finita. A representação nos limita, inclusive, até onde a gente pode contar, porque se a gente tiver que contar uma quantidade maior, a gente tem que inventar um novo símbolo. Além disso, as contas, né, adição, subtração, ficava muito difícil, porque tu teria que escrever muito aí para fazer, né? Sei lá, né, 34 mais 123, por exemplo. Claro, a gente teria que usar muitos desses símbolos aqui, ficar contando eles para saber o resultado. Bom, tem aí, né, mais alguns sistemas, por exemplo, o sistema romano, né, que usa algarismos também. Então, mas ele também exige que se inventem novos símbolos para quantidades cada vez maiores. Apesar de já trabalhar com alguma noção posicional, mas ele não é um sistema exatamente posicional, né? Porque a gente não usa os mesmos algarismos e só a posição deles vai determinar a quantidade, né? Isso aqui começa a ser um pouco relativo isso, né? Mas tipo assim, I e V é 4, I, V e I com os mesmos algarismos, tu tens quantidades diferentes. Mas à medida que vai aumentando, né, a gente é obrigado a criar aqui, por exemplo, 500, né, é D, então é uma nova letra. A gente não usa as mesmas letras, a gente usa outras e tem que criar novas letras, né? E não é só a posição, mas também os símbolos, né, precisam ser inventados. Também tem algumas dificuldades aritméticas nesse sistema que foram superadas com o sistema de numeração decimal. Bom, a gente tem ainda hoje, a gente usa, né, para falar de outros sistemas que não o decimal, o binário, que é muito usado na computação, na eletrônica, né, que só usa os algarismos 0 e 1. E é um exemplo muito bom para a gente falar justamente da diferença, né? Então, por exemplo, a gente tem o número 4, a quantidade 4, que para a gente, né, é representada assim, 4. Mas no sistema binário, ou seja, que eu só posso usar dois algarismos, né, só dois algarismos, 0 e 1, né, isso é usado na computação e na eletrônica porque é associado a desligado, né, 0 e ligado 1. Né? Se eu posso usar só dois algarismos, então eu usei o 0, usei 1 e agora eu já tenho que recomeçar a contagem. Então eu vou usar 1, 0 para representar a quantidade 2, 1, 1 para representar a quantidade 3, 1, 0, 0 para representar a quantidade 4. Então o número 4 em binário tem numeral 1, 0, 0. Né? Só para a gente ter uma noção de diferenças, né, de numerais entre sistemas de numeração. E esse é um sistema de numeração ainda muito usado, né, principalmente na computação. Bom, mas voltando ao nosso sistema de numeração decimal, né, já que eu falei um pouco historicamente, né, dele, é só para dar uma noção de que ele levou muitos séculos para ser desenvolvido, ele supera algumas dificuldades de sistemas anteriores, mas culturalmente falando, ele foi construído depois de muito tempo. Ele é relativamente recente, se a gente for pensar já com um 0 aqui, né, ele tem só 1.500 anos, praticamente. Então ele é um sistema jovem, né, na humanidade. Por milhares e milhares de anos, a gente teve que usar outros sistemas, né, que possuíam algumas limitações, aí, inclusive, para fazer as contas. Bom, dito isso, né, então, culturalmente, historicamente, a gente demorou muito para desenvolver esse sistema. Então a gente pode imaginar que quando a criança que está recém-iniciando, né, aprendendo a pensar nesse sistema, dentro desse sistema, ela vai ter algumas dificuldades. Tem algumas dificuldades que são inclusive inerentes ao próprio sistema de numeração decimal.
Uma delas é o caráter aditivo, né, do sistema. Então, aqueles textos que estão citados ali embaixo, estão, né, referenciados, né, ali embaixo, o Leder e Sadowski, também tem um estudo que eu participei como autor ali também, né, fala um pouco dessas dificuldades, tá? Eles comentam ali, a gente pode ler bastante sobre essas dificuldades nesses dois artigos, né? Mas, por exemplo, o caráter aditivo do sistema de numeração decimal. Por que a gente fala 20 e 5, quando na verdade a gente quer dizer 20 mais 5? E não é que está errado, né? Culturalmente a gente aprendeu a falar 20 e 5, mas a ideia que está por trás disso é 20 e mais 5, né? Então é uma adição. E é engraçado porque tem 20 e ele não é 20 mais 0, 20 mais nada. A gente não segue uma lógica, uma regra. A gente só fala 20. 20 é 20, deu. Bom, mas quando é 25, então é 20 mais 5, mas a gente fala 20 e 5. Então tem esse caráter que é aditivo, a gente fala e significando mais, né? Também tem a noção de posicionalidade, é outro esquema, vamos dizer assim, que a criança tem que entender que existe a unidade, a dezena e a centena, e ela usa os mesmos algarismos, mas que a posição deles tem um peso diferente, né? Então, isso também, né, a posicionalidade no sistema de numeração decimal é uma barreira inicial para a aprendizagem, né, da criança, e repara que isso foi também, levou séculos aí para se entender isso, e para a criança também vai ser um desafio. Claro que como a professora, o professor, né, e os adultos em geral, na volta da criança, usam muito o sistema de numeração decimal, ela já está exposta, né, a esse sistema, já está dentro da cultura, mas ainda assim são coisas que a gente deve levar em consideração, né, no primeiro momento de aprendizagem do sistema de numeração decimal. Outra coisa é a dissonância entre o número falado e o número escrito. E para isso é muito importante que se faça ditado numérico. O que quer dizer ditado numérico? O professor falar o número e pedir para a criança escrever esse número, seja às vezes por extenso, né, seja usando os algarismos, né, os algarismos indorábicos que a gente usa no dia a dia, né, mas que a criança consiga escrever os números. Isso é muito importante para justamente a criança conseguir se dar conta que existe essa dissonância entre o número falado e o número escrito, né? O que quer dizer com isso? Por exemplo, o numeral 43, né, essa forma de escrever 43, pode ser escrito em alguns casos pelas crianças como 403. Por quê? Por causa do caráter aditivo, justamente do sistema de numeração. Porque quando a criança se dá conta que 41 na verdade é 40 mais 1, 44 é 40 mais 4, então 43 é 40 mais 3. Então eu vou escrever o 40 e vou escrever o 3. Isso pode acontecer muitas vezes e não quer dizer que a criança está totalmente errada. Ela está ouvindo uma coisa e escrevendo mais ou menos o que ela está ouvindo, né, para representar o número 43, a quantidade 43. Mas ela precisa ainda entender que, na verdade, existe um peso, né, em cada posição, né? Então, só o 4, né, primeiro, já representa 40, né? Não precisa ter o 0 ali, né? Então, para entender isso, no início pode ser que as crianças, né, escrevam 43. Qual é o papel aqui do adulto, dos professores, no caso? É justamente fazer ditado numérico e explicar isso, explicar essa regra. Olha, não é exatamente assim, a gente não precisa escrever o 40. Esse 4 aqui ele já quer dizer 40, ele já tem, ele está na casa, né, a gente pode falar assim, das dezenas, né, e o 3 está na casa das unidades, não precisa ter o 0. Então é justamente isso, é uma coisa bem simples, né, mas é só para comentar sobre as possíveis dificuldades, né, da criança que está aprendendo isso. Os numerais 30, 31, né, e 13, às vezes podem ser escritos da mesma forma, também pode acontecer. Nós podemos escrever 31, queremos escrever 13, ou escrever 13, né, porque a ordem dos números, dos algarismos ali, né, não está ainda bem estabelecida, bem consolidada. Então, como eu disse, né, ditado numérico é muito bom para consolidar isso. A audição de numerais, né, então, tem alguns resultados de pesquisa sobre isso, né, crianças pré-escolares tendem a identificar os algarismos iniciais dos numerais, e as crianças que já iniciaram o processo de escolarização, né, tendem a identificar mais os algarismos finais. Né? Então, isso é uma dica importante para os ditados numéricos. Né? E também uma outra coisa que vem também das pesquisas é a dificuldade com os números como 50 e 80, porque a criança fica esperando 50 e, né, tem esse caráter também aditivo, né,
50 mais o quê? Porque tem o 51, tem o 52, tem o 53. Mas e 50? Né? Não seria 50 e 0 pela lógica, né? 80 e 0 pela lógica? Mas não é, né? A gente não usa isso. Então, alguma dificuldade pode ter, né? Nessa expectativa de se ter um outro, de se ter alguma informação sobre a unidade, quando a gente chega nos nós. O que é nós? É 10, 20, 30, 40, né? Por aí vai. Né? Bom, e o material dourado? Né? Então, ele pode entrar como um material a ser usado para contornar essas dificuldades iniciais, né, da dissonância que se tem entre o número falado e o número escrito. Né? Ali o cubinho vai representar a unidade, a barra a dezena e a placa, né, a centena. Quando a gente tem o cubo maior, que tem 10 placas, né, e a gente tem também o milhar, né, a gente tem a representação do 1000. E as trocas, né, então a cada 10 cubinhos eu tenho uma barra, então esse é o número, né, 10 primeiro, depois a cada duas, se eu tenho 24 cubinhos, eu posso trocar 10 deles por uma barra, os outros 10 por outra, eu vou ter 20 mais 4, 20 é 4. Então, o material dourado também pode ajudar nesse processo. Bom, pessoal, esse aqui é o material dourado, né, e é um material que serve para a criança perceber algumas relações aí do sistema de numeração decimal. Né? A gente tem aqui os cubinhos, né? Então, os cubinhos aqui, eles representam, né, eles são para representar as unidades, né, feitos para representar as unidades, as barrinhas aqui, as dezenas, né, e a placa para centena. Né. Esse meu material dourado aqui ele é bem simples, ele vem com uma placa e algumas né, e as dezenas e os cubinhos. Né. Tem materiais que vêm com um cubo grande também, que reúne 10 placas dessas, que seria um milhar, né. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte, ó. A gente tem os cubinhos, né? A cada 10 cubinhos, então aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Então aqui eu tenho na minha mão 10 cubinhos, que são 10 unidades que eu vou trocar, então, né, por uma barra, né, que tem aí os 10 cubinhos, que é a ideia das trocas do sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal nós temos 10 algarismos, né, de 0 a 9, e quando chega no 10 a gente precisa fazer uma troca e, de certa maneira, recomeçar a contagem das unidades, né, mas fazendo uma troca. Então, essa ideia da troca no sistema de numeração decimal, inicialmente, ela pode não ser percebida pela criança. Né, e o material dourado, então, ele ajuda nesse entendimento, né, das trocas. A cada 10 unidades eu tenho uma dezena, a ideia de dezena, eu tenho uma, né, uma dezena. Aí eu posso ter 2 dezenas, 3 dezenas, né, 4 dezenas e assim por diante. Quando eu tenho 10 dezenas, 10 barrinhas, né, que são as dezenas, eu posso trocar, então, por uma centena. Então, a ideia de uma centena, a ideia de uma dezena, a ideia das trocas, né? Tem que ter tantas unidades para ter uma dezena e tantas dezenas para ter uma centena, né? Bem no início mesmo do aprendizado do sistema de numeração decimal, pode ser feita com esse material aqui.